Fala pessoal, o Palpite deixando aqui na área, trazendo um palpite de futebol para essa terça-feira, dia 19 de agosto, vamos para cima. Pessoal, não deixei vídeo, nessa segunda-feira, então vamos para os nossos palpites da terça, Mas antes pedir para você que ainda não é inscrito no canal do Palpite do Xande, assista o vídeo até o final, se gostar do conteúdo, se gostar dos palpites, se inscreve no canal, beleza? Nosso primeiro jogo dessa terça-feira é o Al Nassr contra o Al Ittihad, Supercopa semifinais, jogo único. Aqui da Arábia Saudita. Temos o Al Nassr vindo de 4 vitórias e um empate, todos os 5 jogos com mais que 1,5 gol na partida, e o Al Ittihad como visitante vem de 3 derrotas e 2 vitórias, todos os 5 jogos também acima de 1,5 gols. 4 jogos com ambos marcam, contudo, galerinha, aqui a final é numa localização neutra, É uma localização neutra, então vou olhar aqui de uma forma geral. O Al Nassr nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 derrotas, todos os 5 jogos acima de 1,5 gols, até acima de 2,5 também, e o Al Ittihad vem de 3 derrotas e 2 vitórias, aqui tivemos uma alteração, apenas 4 jogos foram acima de 1,5 gols e 3 jogos foram ambos, beleza? E confronto direto entre eles, considerando aí todos os jogos, temos 3 vitórias do Al Ittihad e 2 vitórias do Al Nassr, 4 jogos acima de 1,5 gols, 4 jogos com ambos marcam, com exceção desse jogo de 2023, que saiu só 1-0 para o Al Ittihad. Pessoal, vou acreditar em um jogo para pelo menos 2 gols, Acredito em jogo acima do 1,5, mas a cotação tá baixa, galera. Então eu vou mudar aqui para jogo para ambos marcam o jogo acima de 2,5, aquela combinada de tudo junto, beleza? Ambos marcam o jogo acima de 2,5. Esse é o palpite mais provável, e o palpite de cotação maior é Al Nassr para se classificar. Al Nassr para se classificar é meu palpite com a cotação maior. E para os arrojados, vitória do Al Nassr. Al Nassr para vencer a partida. Meu palpite de placar exato é 2-1 para o Al Nassr. Próximo jogo é o Real Madrid contra o Osasuna, Primeira rodada aqui para o Real Madrid. Beleza? É o Real Madrid que em seu mando de campo vem de 4 vitórias e um empate. 4 jogos com mais que 1,5 gol na partida. O Osasuna vem nos últimos 5 jogos de 4 empates e 1 derrota. Todos os 5 jogos acima de 1,5 gols, 5 jogos com ambos marcam. Tivemos 3 jogos, com um placar de 1-1, beleza? E nos confrontos direto entre eles, são nos últimos 5 jogos, 3 vitórias do Real Madrid e 2 empates, beleza? Nos últimos 2 jogos, o Real Madrid venceu aí pelo placar de 4-0, considerando aí o mando de campo do Real Madrid. Eu só acredito, como palpite mais provável, na vitória do Real Madrid para vencer a partida. Esse é meu palpite mais provável. Quem quiser uma cotação maior, Real Madrid para vencer e marcar mais que 1,5 gols. E também acredito em um jogo aí para marcar 2,5 gols na partida. Meu palpite do placar exato, vou deixar 3-1 para o Real Madrid. Próximo jogo é pela Liga dos Campeões, qualificação. É a Estrela Vermelha contra o Paphos aqui no primeiro jogo. Aqui são jogos de ida, galera, então tem que ter um pouco mais de cautela, beleza? Temos o Estrela Vermelha vindo de 4 vitórias e um empate, com 4 jogos com mais que 1,5 gol na partida, e o Paphos como visitante, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Aqui tivemos apenas 2 jogos com mais que 1,5 gol na partida. Não temos confronto direto entre eles, considerando o mando de campo aí do Estrela Vermelha. Pessoal, aqui eu vou acreditar no Estrela Vermelha com empate nula, a primeira partida, então eu vou de Estrela Vermelha com empate nula. Possível vitória do Estrela Vermelha, mas se precavendo com empate. Esse é o palpite mais provável. E o palpite arriscado de cotação maior, vitória do Estrela Vermelha. Estrela Vermelha para vencer a partida. Meu palpite placar exato é 2-0 para o Estrela Vermelha. Próxima partida temos o Ferencváros contra o Qarabag, também jogo de ida. Temos o Ferencváros em seu mando de campo vindo de 4 vitórias e 1 derrota. Todos os 5 jogos com mais que 1,5 gol na partida. E o Qarabag como visitante, 3 vitórias e 2 derrotas. 4 jogos acima de 1,5 gol na partida. Confronto direto entre eles, tivemos 2 partidas. Uma vitória do Qarabag como visitante, venceu pelo placar de 3-1. E tivemos um empate aí em 2023 com um placar de 3-3. Pessoal, vou acreditar em um jogo para não sair 4 gols, porque é o primeiro jogo, galera. Então tem o jogo de volta, acredito que as equipes não vão se expor tanto assim. Então eu vou aqui de jogo abaixo de 3,5 gols, como meu palpite mais provável para não sair 4 gols nessa partida, beleza? Então meu palpite mais provável, vou jogar abaixo de 3,5 gols.
Quem quiser também, eu acredito na dupla chance no Ferencváros. Acredito que ele pode conseguir o empate jogando dentro de casa. Beleza? Esses são os meus palpites mais prováveis. Palpite arriscado, eu acredito em um gol para cada equipe, né? Para cada equipe fazer um gol, pelo menos um gol. Então eu vou de jogo acima de 1,5 gols, né? Com a cotação um pouco maior. Para os arrojados, ambos marcam. Palpite placar exato, 1-1. Próxima partida é o Rangers contra o Clube Bruges. Também jogo de ida. Temos o Rangers vindo de 3 vitórias e 2 empates. Todos os 5 jogos com marca 1,5 gol na partida. E o Clube Bruges como visitante, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. 3 jogos com marca 1,5 na partida, 1,5 gol na partida, né? Confronto direto entre eles, tivemos 2 partidas. Uma partida em 93, né? Muito tempo atrás, o Rangers venceu de 2-1. E no início do mês 7, né? no dia 6/7, o Rangers enfrentou o Clube Bruges e tivemos um empate aí de 2-2. Pessoal, vou acreditar em um jogo para não sair 5 gols na partida, que eu vou de jogo abaixo de 4,5 gols para complementar um bilhete, para não sair 5 gols na partida, beleza? E eu acredito em um jogo para pelo menos 2 gols, eu acredito em ambos marcam, como palpite arriscado, beleza? E meu palpite placar exato é 1-1, beleza? Próxima partida é o Vélez contra o Fortaleza. Primeiro jogo foi empate, né? Já que é o jogo da Copa Libertadores. Primeiro jogo o Vélez conseguiu empatar fora de casa com um placar de 0-0. Agora é o jogo de volta. O Vélez, que joga em seu mando de campo, vem de 3 vitórias e 2 empates. Enquanto o Fortaleza, como visitante, 4 derrotas e apenas 1 empate. E nos confrontos diretos entre eles não temos, considerando aí o mando de campo do Vélez. Pessoal, aqui eu vou de dupla chance no Vélez. Esse é meu palpite mais provável. Vou de Vélez com empate. E quem quiser uma cotação um pouco maior, vai de Vélez com empate, anula, beleza? E meu palpite arriscado, eu vou de Vélez para se classificar. Vou acreditar na classificação aí do Vélez contra o Fortaleza, beleza? Eu vou acreditar no possível placar exato. Eu vou aqui de 1-0 para o Vélez. 1-0 para o time da casa. Próximo jogo é o Huracan contra o Once Caldas, pela Sul-Americana. Primeiro jogo o Once Caldas venceu em seu mando de campo, agora é o jogo de volta na Argentina. Temos o Huracan em seu mando de campo vindo de 3 vitórias e 2 derrotas. E o Once Caldas vem de 2 derrotas, 2 empates, apenas 1 vitória como visitante. Não temos confronto direto entre eles, considerando aí o mando de campo do Huracan. Pessoal, aqui eu vou de Huracan com empate anula. Esse vai ser meu palpite mais provável. Possível vitória do Huracan, mas vou me precaver com empate. E quem quiser uma cotação maior com um pouco mais de risco é a vitória do Huracan. O Huracan para vencer a partida. E vou acreditar no possível placar exato. Eu vou de 2-0 para o Huracan. 2-0 para o time da casa. Próxima partida é o Racing Clube, né, contra o Peñarol. Primeiro jogo o Peñarol venceu pelo placar de 1-0. Agora é jogo de volta. O Racing, que joga no seu mando de campo, não vem tão bem, né? São 3 derrotas e 2 vitórias apenas. E o Peñarol, como visitante, também oscila com 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E não temos confronto direto entre eles, considerando aí o mando de campo aí do Racing Clube. Pessoal, vou acreditar em um jogo mais disputado, mais travado. Meu palpite aqui é jogo abaixo de 3,5 gols. Eu acredito que não saia 4 gols nessa partida. Esse é meu palpite mais provável, jogo abaixo de 3,5 gols. Meu palpite de cotação maior com um pouco mais de risco é a vitória do Racing. Racing para vencer a partida. E meu palpite de placar exato é 1-0 para o Racing. Próximo jogo é o São Paulo contra o Atlético Nacional. Também pela Libertadores. Primeiro jogo foi 0-0, agora é o jogo de volta aí no mando de campo do São Paulo. São Paulo que vem de 4 vitórias e 1 derrota como mandante. E o Atlético Nacional como visitante, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E nos confrontos diretos entre eles tivemos 4 jogos, né, com o mando de campo aí do São Paulo. São 3 vitórias do São Paulo e 1 vitória do Atlético Nacional. Contudo, né, o último jogo foi em 2016, né? Já tem um tempinho. Pessoal, vou acreditar no São Paulo com um empate anula. Acredito numa possível vitória do São Paulo. Quem quiser ir com o São Paulo com empate, eu acredito também, né, para complementar um bilhete. E acredito no São Paulo com empate anula, beleza?
Esses são os palpites mais prováveis. E o palpite de cotação maior, com um pouco mais de risco, é São Paulo para se classificar. São Paulo para passar para a próxima fase. E meu palpite placar exato é 2-1 para o São Paulo. Próximo jogo é o Fluminense, né? Contra o América de Cali. Temos o Fluminense, já venceu o primeiro jogo fora de casa pelo placar de 2-1, né? Agora é jogo de volta. O Fluminense, que nos últimos 5 jogos como mandante, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. 4 jogos acima de 1,5 gols. E o América de Cali, como visitante, 2 derrotas, 2 empates, apenas uma vitória. E não temos confronto direto entre eles, considerando o mando de campo aí do Fluminense. Pessoal, vou acreditar no Fluminense com empate nula, né? O Fluminense já venceu o primeiro jogo de 2-1, não precisa, galera, se expor tanto, mas eu vou acreditar que ele possa vencer essa partida, mas eu vou com o empate nula para me precaver aqui, beleza? Esse é meu palpite mais provável, jogo com empate nula aqui a favor do Fluminense. E uma cotação maior, eu acredito em pelo menos 2 gols na partida. Jogo acima de 1,5 gols. Esse é meu palpite arriscado. Jogo acima de 1,5 gols. Beleza? Meu palpite placar exato vai ser, vou acreditar em um 3-1 para o Fluminense. Próximo jogo é o Runa contra o Independente Del Valle. O Independente Del Valle que venceu o jogo em casa pelo placar de 1-0. Agora é o jogo de volta. O Runa, que joga no seu mando de campo, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O Del Valle, como visitante, 3 vitórias e 2 empates. E nos confrontos diretos entre eles, tivemos 5 partidas, né? O Independente Del Valle venceu 3, o Runa venceu 1 e tivemos um empate pelo placar de 1-1 no ano passado. Pessoal, aqui eu vou acreditar em um jogo para gols. Vou acreditar em um jogo para pelo menos 2 gols. O Runa vai para cima, né? Tá perdendo 1-0. Pode fazer gols e sofrer gols, então eu vou de jogo acima de 1,5 gols. Esse vai ser meu palpite mais provável, para sair 2 gols na partida. Beleza? Acredito, galerinha, no palpite arriscado. Eu vou para o Independente Del Valle vencer com empate nula. Mas eu vou com empate nula aqui. O Independente Del Valle já venceu a primeira partida. Não precisa vencer a segunda, mas eu vou arriscar aqui com empate nula aqui, com a cotação maior. Beleza? Então, jogo acima de 1,5 gols e Independente Del Valle com empate anula, beleza? Meu palpite placar exato é 2-1 para o Independente Del Valle, 2-1 para o visitante. Pessoal, esses foram nossos palpites para essa terça-feira, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, né? Se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, beleza? Vamos para cima. Galerinha, falando do nosso grupo VIP, né? Vem com o Xande, galerinha, vem com o Xande Show. Apenas, galerinha, R$19,99 para participar do nosso grupo VIP, beleza? Lá eu envio bilhetes pré-lives com duplas, triplas, bingo, alavancagem, entrada em escanteio. É show, galerinha, vem com show, vem com Xande Show. Apenas R$19,99, galerinha. E como participar, galerinha, tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vem com o Xande, porque o Xande é show, galerinha, beleza? Pessoal, complementando as informações aí do nosso grupo VIP, né? Apenas R$19,99 mensal, galera. Você tem 7 dias para testar. Testou, gostou, continua. Testou, não gostou, pede a devolução do seu investimento que é garantida, beleza? Vamos para cima. Galerinha, tem um grupo VIP tanto pelo Telegram como pelo WhatsApp. Você escolhe como você quer participar, Telegram ou WhatsApp. O valor é o mesmo, R$19,99 mensal, beleza? E tem um grupo free que é pelo Telegram. Ambos os grupos, galerinha, como participar, tá na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado, beleza? Vamos pra cima. Galerinha, se inscreve no canal, não custa nada, deixa seu like, deixa seu comentário, dá uma moral aqui ao Xande. Galerinha, eu vou deixar a minha sugestão de bilhete para essa terça-feira. Vou na vitória do Real Madrid para vencer a partida. Vou de dupla chance no São Paulo. Vou de São Paulo com empate, dupla chance no São Paulo. E vou de dupla chance no Fluminense. Fluminense com empate também, beleza? Então temos dupla chance no Fluminense, Fluminense com empate. Dupla chance no São Paulo com empate. E vou na vitória do Real Madrid para vencer a partida. Essa é a minha sugestão de bilhete para essa terça-feira. Galerinha, desejo para vocês uma excelente terça-feira, com muita paz, tudo de bom. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E vem com o Xande, porque o Xande é show.